oi, homo, aromáticas e aromáticos também. Boa tarde, vamos começar a nossa terça essencial, tá certo? E a terça de hoje é para celebrar o Dia da Árvore, que foi ontem, e também celebrar o início da primavera, meus amores. Vamos partir para a fotossíntese. Vamos relembrar mais ou menos o que a gente já sabe de fotossíntese, porque eu sei que você já tem um conhecimento prévio disso. É o processo que as plantas e algas fazem, é o processo que elas fazem para se alimentar, graças a Deus por isso. Já pensou você ver uma árvore comendo outra árvore? Esquisitíssimo, não é? Pois é, fotossíntese não permite isso. Canibalismo vegetariano. Exatamente, diga aí. É graças à fotossíntese que ela transforma substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. E aí a gente parte para o nosso quadro Porta maravilhoso, tá certo? A gente vai ver que a fotossíntese é o seguinte: eu pego estruturas inorgânicas, ou seja, que não tem vida, mas que vai formar substâncias nutritivas para que ocorra essa vida, né? A gente vai ver a energia solar, que vem do Sol, e a gente vai ver que não necessariamente agora vem mais do Sol, tá bom? Tiramos a gente não, né? A planta tira da atmosfera o gás carbônico, ó, então seta, raciocina na seta, tá? Se você tem essa, que é química, não sei o que, não, pensa na seta para onde vai, que funciona melhor. Ó, entra energia solar, entra gás carbônico e sai quem? Oxigênio. Também entra o que? Água. Então vamos pelo processo. Entra água pelas raízes, vai até as folhas, absorve gás carbônico, absorve energia solar, sai oxigênio e eu produzo a glicose, que é o C6H12O6. Eu não, as plantas, né? E aí ela usa essa glicose para o consumo dela. Nós, que somos gaiatos, pegamos e usufruímos também, tá certo? Então, basicamente, a fotossíntese é essa. A partir da fotossíntese é que as plantas podem ter ou não metabolismo secundário. Mas aí também é outra história que não convém nessa live maravilhosa. Hoje vamos ver 4 curiosidades. 4 curiosidades sobre a fotossíntese. Aquilo que não conta pra gente no livro de biologia. Vamos lá? Virando aqui meu quadro barra porta, ou porta barra quadro. Vamos lá. Primeira coisa, o surgimento da fotossíntese, certo? A gente vai ver 1, 2, 3, 4 fatos, e a primeira delas ocorre que na fotossíntese tem um erro evolutivo. Aí você diz assim, oxe, como assim? Erro evolutivo? Sim. Nem toda evolução que existe, não importa qualquer ser vivo, ela pode acarretar uma evolução ou um retrocesso. Nesse caso aqui da planta, ocorre um retrocesso. O que acontece? Nós temos uma enzima chamada rubisco, tá certo? Na planta, óbvio. E aí o correto, e a que a maioria das vezes acontece, é que quando ela pega o gás carbônico e no processo produz ATP, que é a carga energética que a gente usa, certo? Adenosina trifosfato. Em alguns casos, né, e em plantas também, em vez de ela pegar o CO2, ela pega o oxigênio, que teoricamente era para sair para a atmosfera, pensando que é o CO2. Quando ela pega o oxigênio, né, ela produz menos ATP. Na verdade, ela não produz. Ela usa o ATP, que até então era para ser lucro, tá certo? Em consequência do erro dela, tá? Esse problema, esse erro genético aqui, né, evolutivo, acarreta um prejuízo de cerca de 50% na produção de fotossíntese. Então, de 100% de fotossíntese realizada, né, 50% é para consequência, né, para sanar, melhor dizendo, esse erro, tá? Tendo em vista isso, o que aconteceu? Uma universidade lá em Illinois, né, pegou através da engenharia genética, tá, e começou a corrigir esse processo que recebe o nome de fotorrespiração. Né? Foto porque vem da fotossíntese, e respiração porque ela pega o oxigênio em vez do gás carbônico. Tá? E corrigiu esse probleminha genético, tá? E resolveu aumentando a fotossíntese em 40%. 40%. O professor responsável por esse projeto, ele disse que com esse 40%, cerca de 200 milhões de pessoas vão ter mais alimento a partir dessa fotossíntese melhorada. Essa super fotossíntese que chama, tá? E aí, o que aconteceu? Não vamos levar muito no mérito da questão, porque alimento tem para todo mundo, né? A distribuição é que é errônea. Mas sim,
vai potencializar a fotossíntese, aumentando as safras, não é isso? E os primeiros grupos de plantas que receberam essa super fotossíntese ou essa engenharia genética, ou na verdade, isso já torna até uma questão de transgênicos, foram soja, tomate, arroz e batata. São 4 vegetais que contribuem na base alimentar, né, da população mundial, tá? O segundo tópico foi quando surgiu a fotossíntese. Acredita que foi em 2,5 bilhões de anos. Naquela época tinha mais gás carbônico do que oxigênio. A partir do surgimento dos seres fotossintetizantes, isso mudou, né? Porque eles absorviam gás carbônico e liberavam quem? Oxigênio, né? Ocasionando aí a mudança desses gases na atmosfera da Terra, tá? Quando isso começou a acontecer, não foi da noite para o dia, claro, mas quando começou a acontecer esse aumento de oxigênio, diminuição de gás carbônico, certo? Esse momento foi chamado o dia em que a Terra enferrujou. Por quê? Porque tem muito oxigênio, né? Processo de oxidação, né? Também. E até em solos que você consegue ver, né? Nos estratos de terra, né? Solo mesmo, você vê umas faixas vermelhas. Foi exatamente nessa época do aumento do oxigênio. É também chamado esse evento de grande evento de oxidação, né? Que realmente foi revolucionário, porque graças a esse processo que muitos seres vivos que fazem respiração celular começaram, né, pelo menos seu processo de iniciação de existência, vamos colocar dessa maneira. O terceiro fato é a fotossíntese artificial. A galera da Universidade de Cambridge, quase que não sai, eles conseguiram fazer a fotólise da água em laboratório, que é a quebra da molécula de água separando o oxigênio do hidrogênio. Isso ocorre muito natural na fotossíntese, né? Na fotossíntese da planta em si, né? E algas também. Só que através de uma enzima chamada hidrogenase, eles conseguiram fazer isso em laboratório. Bruna, qual é o benefício disso? O benefício é que a gente pode produzir fotossíntese artificialmente, né? Caso venha acontecer um local que receba pouco sol, geralmente os árticos, né? Tem essas características. Se o processo do projeto se desenvolver, isso pode auxiliar também, mesmo que seja de modo artificial. Artificial porque é o homem que faz. Não vamos também só negativar isso aí, tá bom? E o quarto e último fato nosso é que gorduras das plantas. Bruna, nunca soube que planta tinha gordura. Pois é. Só que também você também não pode pensar que planta tem colesterol, né? Colesterol alto, colesterol baixo, não. Existem 2 naturezas de lipídios, que são as gorduras, tá certo? Tem as gorduras propriamente ditas e tem os óleos. Óleos, exatamente. Certo? Quando o lipídio é de natureza animal, a gente chama de gordura. E quando o lipídio é de natureza vegetal, ele é óleo, tá certo? E a planta produz esse óleo, sim. Ela produz esse óleo, mais precisamente nas sementes. Por quê? Nas sementes. Sementes são as estruturas reprodutivas, né? A estrutura reprodutiva da planta, onde ela fica totalmente isolada do ambiente. Ela fica lá guardadinha até ela chegar no solo, ou clima, ou não, e clima específico próprio, confortável para ocorrer um processo que a gente chama de germinação. Ela vai deixar de ser semente para ser uma planta nova, né? Uma planta em desenvolvimento. O que acontece? Dentro da semente existem gotículas de óleo. Essas gotículas de óleo é o que vai alimentar essa semente, essa estrutura que um dia vai ser uma planta, tá? A partir do momento que ocorre o processo, a partir do momento que ela está num ambiente próprio, solo próprio, clima próprio para o desenvolvimento germinativo, ela simplesmente vai o quê? Romper-se, né, a semente, né, e vai desenvolver estruturas de planta, né? A partir do momento que ela começa a ter as primeiras folhas, aqueles reservatórios de amido ou de óleo, certo? No caso de óleo aqui que a gente está falando, né, que são lipídios, ela deixa de ter funcionabilidade. Por quê? Se a planta tem folhas, é porque ela vai fazer o quê?
fotossíntese. Então eu não preciso de um reservatório. É bem verdade que quando as plantas já são adultas, algumas plantas acumulam amido, né? Raízes, por exemplo, macaxeira, que é uma raiz, um tubérculo, né? Cenoura também. Então, elas acumulam, mas aí são classificações de raízes, que a gente também não vai entrar no mérito da questão porque não nos cabe. Mas, no começo, em termos de semente, ela sim possui gordura, vamos colocar assim, na forma de óleo, tá certo? Então, então já é óleo essencial, Bruna? Não necessariamente. A gente pode encontrar óleo essencial em alguns casos, sim. Se for aquelas plantas que estão nos 5%, que faz metabolismo secundário e ocorre esse desenvolvimento, sim. Mas na maioria das plantas, em termos de semente, muitas delas são de óleo, oleaginosas, que a gente chama também. Tá bom? É isso aí, minha gente. Nossa live, chegamos ao fim, curtíssima. Isso aí é para você se ligar. Fotossíntese. A gente teve as curiosidades, 4 curiosidades muito interessantes. Tivemos o geralzão do que é fotossíntese. E um prazer enorme estar com vocês. Sigam a gente, né? Bruna.bio, Aroma Escola no Instagram. E a loja é amordemanhinha.loja, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Sei. Já, peraí, deixa eu falar. Salve. Já encerrou? Já. É curtinho.